meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está chegando aqui agora ao canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, para que quando colocarmos um material novo, você possa estar recebendo e acompanhando aí todo o conteúdo. Amados, começo aqui pedindo perdão para os irmãos. Passei um tempo aí, se não me falha a memória, um pouco mais de 2 meses e alguns dias aí, sem postar nenhum material, nenhum conteúdo, irmãos, devido aí à correria, né, da escola. Eu voltei a estudar, e somado aos trabalhos, né, da igreja e também ao trabalho secular, na qual também desempenho, né, tem me impossibilitado de estar ali imerso também nos trabalhos aqui no canal. Mas aprove a Deus nesta oportunidade. Glórias a Deus. Eu aqui separei um conteúdo para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de, nessa oportunidade, junto com os irmãos, você que está em posse aí da sua Bíblia ou então escutando aqui, eu gostaria de ler um texto que está no Evangelho de 2 João, capítulo de número 2, verso de número 17. Eu estarei lendo aqui na minha versão, a qual eu estou aqui neste momento, é a ACC, Almeida Corrigida Clássica, né? Essa edição é da Bíblia de Estudo Dake, Logo mais aí estarei também preparando um material, né, sobre esta Bíblia, né? Sobre esta grande ferramenta aí para os estudos teológicos. Irmãos, diz assim o texto do Evangelho de 2 João, capítulo 17. Irmãos, capítulo 2, verso de número 17. Diz assim: seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Amados irmãos, nós temos aqui diante dos nossos olhos na Bíblia o cumprimento da profecia que foi proferida pelo salmista lá no Salmo de número 69, verso 9, verso 10, por ali, ele profere esta profecia. Literalmente aqui é o cumprimento dela, porque quando Jesus ele entra ali no templo, né, bem próximo à Páscoa dos judeus, ele sobe até Jerusalém e entra no templo. Quando ele entra, ele encontra o templo ali um comércio. E ali estavam sendo vendidos bois, ovelhas e pombas. E também tinha ali a mesa dos cambistas, que eram os responsáveis de trocar as moedas ali, para que a pessoa pudesse estar comprando o seu animal para o sacrifício. E naquele momento, ele fica indignado, né? Jesus ele fica indignado com aquilo que ele vê. Porque, irmãos, o propósito do templo ali não era ser transformado num comércio, né? E aqui diz a Escritura que o zelo vem sobre ele, né? E os discípulos olhando ele agindo, porque Jesus faz ali, né, um açoite de cordéis, né, aqui de acordo com o comentarista John Finsdake, ele vem dizer que era um cordel feito de cordas ásperas. E ele então enxota ali, né, os animaizinhos, libera os bois, as ovelhas, solta os pombinhos, tá? E também a mesa dos cambistas ele pega e vira. Ele vira, derruba ali todas as moedas que estavam em cima da mesa. Aí você imagina toda a situação, as pessoas assustadas, né, por conta da atitude que Jesus teve, né? Ele estava ali, neste momento, tendo uma atitude de zelo, pois o templo ali não era local para vendas, não era local para comércio. E aquilo então vem e toma conta dele, e ele expõe este zelo, este zelo através da sua atitude, liberando os animais ali. Porque tudo isso tem, irmãos, uma característica para nós de mostrar a real intenção do templo, que não era essa. E este zelo, se nós procurarmos no dicionário o que significa a palavra zelo, estou aqui com o meu perto de mim, significa um cuidado, uma preocupação.
Então nós devemos da mesma forma ter este cuidado na casa de Deus, ter a preocupação de estarmos adorando a Deus de forma correta, estarmos adorando a Deus com reverência. Isso é muito importante. Nesta situação, a Bíblia descreve que aquelas pessoas que estavam no templo não estavam tendo reverência alguma. Porque no templo não era local de você levar os animais e vendê-los ali. Não era local de você ter uma mesa que você trocaria as moedas. O intuito, do sacrifício no Primeiro Testamento é quando nós pecávamos, viemos a pecar, nós separaríamos ali dos nossos animais, nós separaríamos um animal perfeito para levar ao Senhor, para sacrifício, sem mancha, sem mácula, perfeito. É o animal que dentro ali do meu rebanho, ele iria produzir muito para mim, pois ele era perfeito, estava em bom estado. Seja ali um cordeirinho, seja uma ovelha, seja um boi, estava em perfeito estado. Ele produziria para mim muito bem porque ele era perfeito. Mas por conta da minha transgressão, da minha não observação dos mandamentos do Senhor, eu separaria ele até o dia que fosse para o culto em Jerusalém, para lá no templo, então, sacrificar este animal. Segundo Finis Dake, aqui no seu comentário, ele fala que cerca de 256.500 animais eram sacrificados em cada Páscoa, que estava aqui, próxima à Páscoa, nessa ocasião, Então, este mercado que estava ali dava muito lucro, aos sacerdotes com essas licenças que eles davam aos mercadores. Então, até mesmo por conta da profanação ali do templo, usar ele de forma irregular, estava sendo profanado, dava muito lucro a estes sacerdotes, E até mesmo se você continuar lendo o texto em outros evangelhos, nos sinóticos, você vai ver que Mateus descreve que também eles perguntam a Jesus, com que autoridade você faz isso, Então este zelo, irmãos, deve estar nas nossas vidas também nos dias atuais. Logicamente que se nós pegarmos aí, você pegar na sua Bíblia e ler depois o Salmo de número 69 inteiro, você vai ver que o salmista ali, ele canta esta canção a Deus, e também é uma profecia, e ele está passando por momentos ali muito ruins, momentos de luta, de prova, de perseguição. E no verso 69, ali, no capítulo 69, verso 9 e 10, quando é citado literalmente, o zelo da tua casa me devorará, ele fala que a injúria daqueles que estavam injuriando a Deus caía sobre ele, porque ele era zeloso para com Deus. Então, sendo zeloso para com Deus, seus inimigos, fintaram seus olhos nele e começaram a perseguir ele, Então, o Salmo de número 69, por mais que esteja incluído esta profecia, a qual aqui é cumprida em 2 João, verso 17, lá é um grande sofrimento e perseguição. Veja que maravilhoso, irmãos. O zelo da casa do Senhor devorou ali, consumiu, o salmista no momento de perseguição. Eu sei que nos dias atuais você também compartilha de muitos momentos a qual nós cristãos somos perseguidos por conta da fidelidade e obediência ao Senhor, obedecendo também a palavra de Deus. E aqui também, da mesma forma, os seus discípulos lembram deste salmo e vê o Senhor sendo fiel a Deus, tendo o devido cuidado e zelo com a casa de Deus, o templo do Senhor. Então, também nos leva agora a pensar o seguinte: em tudo que nós formos fazer para Deus, façamos com zelo, com cuidado, dando o nosso melhor. Porque, meus irmãos, quem nos recompensará é o próprio Deus. Assim, aqui Jesus, ele traz a ideia do que? O templo, ele estava numa situação que não deveria estar.
Foi aqui através dessa profanação, através dessa lucração de créditos e dinheiro para os sacerdotes e para muitas outras pessoas ali que vendiam, foi uma profanação. Mudaram ali o objetivo do templo que estava indo para adorar. Outrora, esta pessoa que pecou, transgrediu, deveria estar indo para o templo para sacrificar o animal, que ela cuidadosamente separou, que era o melhor, e em todo momento que ela estivesse cuidando do animalzinho, a consciência dela devia ser: este animal vai ser sacrificado ao Senhor por causa da minha transgressão. E deveria gerar nela um arrependimento, deveria gerar nela uma consciência. E aqui neste momento não estava sendo gerado mais. Por quê? Eu não separo animal nenhum, não cuido de animal nenhum. Lá no templo eu levo o meu dinheiro e lá no templo eu compro este animal, para depois oferecer ao Senhor. Mas onde está a consciência de melhorar como servo de Deus para não pecar mais? Aonde está a consciência de arrependimento, o arrependimento genuíno, pregado até como João Batista pregou ferronhamente? Onde estava o arrependimento? Não havia, eles pularam esta parte, foram direto para a batalha. Eu vou no templo lá adorar ao Senhor, fazer meu sacrifício, e lá eu compro um animalzinho e ofereço a Deus. Mudou-se aqui o objetivo do templo. E falando do templo, se remete a culto, e se remetendo a culto, nos liga diretamente à adoração a Deus. Então nós devemos saber que o culto a Deus, ele é precioso. Há-se a devida devoção ao culto a Deus. E Jesus aqui lembra, cumprindo essa profecia: o zelo da tua casa me devorará, ele vai me consumir por completo. E quando eu estiver no culto, eu estou concentrado, estou zeloso em dar a minha adoração a Deus. No culto nada mais importa, somente a adoração ao Senhor. E a adoração que lhe é devida tem que ser o meu melhor. Então nós devemos estar da mesma forma hoje com essa consciência, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, em tudo que você for fazer, dê o seu melhor para Deus. Saiba que muitas vezes pode ninguém estar te vendo, mas o Senhor, ele tudo vê, ele tudo esquadrinha. Amém? Meus irmãos, fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale maior e melhor ao seu coração, como também tem falado aqui neste momento ao meu também, para cada dia nós sermos melhores e nós podemos estar sempre adorando a Deus de forma devocional, de forma zelosa e de boas obras. Deus os abençoe, em nome de Jesus.